Bem, pessoal, vamos então para a parte 3 da nossa aula 2, ensaios de dureza, mais voltado aqui para a parte prática. A gente vai falar um pouco sobre o ensaio Vickers, né? Aqui tá até errado, tá Brinell, mas é Vickers, conforme o título aqui. Então aqui, pessoal, é um ensaio muito semelhante ao ensaio Brinell. Vamos dar uma olhada nesse vídeo esquemático aqui, né? Então a gente tem um microdurômetro Vickers aqui, vocês podem ver esse vídeo depois no link acima, e tem o identador de diamante piramidal aqui, ok? A gente aplica a carga, não tem pré-carga nesse caso, né? A gente vai retirar o nosso identador, colocar a nossa lente objetiva para ver a indentação e vai ter esse formato de indentação aqui, conforme a gente viu no primeiro slide, lá no começo da aula, né? Nesse caso, a gente vai medir as diagonais e calcular, né? No caso, o computador aqui já gera automaticamente o valor da dureza Vickers. Certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver um resumo aqui do método Vickers, né? Do ensaio Vickers. Nesse caso, a gente tem um tipo único de dentador, né? Que é o identador de diamante, com formato piramidal, né? Então é um indentador de diamante de base quadrada, tem um ângulo de 136 graus entre as faces opostas. Esse ângulo aqui, se vocês lembrarem lá da aula de Brinell, na parte 2, é aquele ângulo entre o centro da esfera e a indentação, que dá aquela relação que a gente quer entre o Dzinho e o Dzão, né? Entre o diâmetro da indentação e o diâmetro do identador, né? Que é o valor ideal, esse ângulo aqui, que dá o valor de 0,375 ou 37,5, lembra? Por isso que a gente usa aqui na dureza Vickers. Então, dessa forma, pessoal, as indentações aqui, elas são geometricamente similares e vão ser obtidas para todas as cargas em um dado material, tá? Então, aqui a dureza vai ser independente da carga. Diferente do Brinell lá, que a gente tinha que mudar a carga, tinha que mudar o diâmetro da esfera. Aqui não, a gente pode mudar a carga e manter o mesmo indentador. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com essa angulação de 136 graus, tá? A forma da nossa impressão aqui vai ser um losango, que nem a gente viu nos slides iniciais, que eu falei que parecia uma pirâmide de vista de cima. E a gente vai medir as diagonais, né? A gente vai obter esse D1 e esse D2 aqui, e a partir disso a gente obtém o valor da dureza. Olha só, nesse caso a gente não utiliza pré-carga, igual foi no Brinell e diferente do Rockwell. E as cargas padrões aqui, a carga padrão varia entre 5 e 120 kg força. Percebe que as cargas são bem menores que os ensaios Brinell e Rockwell, né? E aqui a escolha dessas cargas vai depender de que material a gente está trabalhando, e o principal fator é que a gente consiga obter uma indentação, uma impressão nítida, de forma que a gente consiga medir, né? Conforme a gente vai ter que medir a indentação. A gente tem também a microdureza Vickers, né? Que ela é micro, ela vai gerar uma indentação menor ainda, né? E a carga dela é muito menor, ela chega ao máximo de 1 kg, né? Então ela vai de 1 a 1000 gramas, mas a gente vai ver com mais detalhes no final da aula. Voltando para a dureza Vickers, né, que é dada por HV, né, Hardness Vickers, né, então Hardness Vickers, né, é uma função tanto da magnitude da carga quanto das diagonais de indentação resultante. Então, olha só, a gente tem essa equação aqui que representa o valor da dureza Vickers que a gente obtém, né? Então tá em função da carga aplicada e da área, né, que é em função das diagonais da indentação resultante. Daqui a mesma forma que lá para o Brinell a gente calculou 2 diâmetros, aqui a gente vai calcular 2 diagonais, né? De forma a gente ter uma diagonal média aqui. Tudo bem? As cargas, pessoal, geralmente mais utilizadas são 10, 30 e 50 kg força. 30 a gente usa geralmente para aço, 20 para latão e 10 kg força para alumínio encruado, né, ou seja, que foi deformado plasticamente, e 5 kg força para o alumínio que foi recozido, ou seja, que sofreu um tratamento térmico e foi amaciado, né? E o tempo de aplicação de 10 a 20 segundos. Então, indentações bem pequenas são geradas aqui comparado com os outros dois métodos, né? E a gente vai precisar medir essa indentação. Olha só a comparação entre os tamanhos da impressão das durezas Brinell e Vickers, né? Então aqui mantendo o grau de carga, né? Percebe?
3.010, né? E aqui diminui para 5, para 2. Mas olha a indentação, como muda o tamanho da indentação, né? Aqui é 3,76, aqui é 0,375. Aqui ainda é Brinell, tá? Essas duas aqui são Vickers, tudo bem? Percebe que mesmo mudando a carga, né? As indentações são parecidas aqui. Então, pessoal, como a gente mede essas indentações? Da mesma forma que para o Brinell, né? Pode ser um sistema óptico acoplado, né? Mas é mais comum ser semiautomático, né? Ou seja, vai aparecer no microscópio por meio dessa seleção. Você seleciona essas barrinhas aqui, ele vai te medir a diagonal 1 e a diagonal 2 e já vai jogar na fórmula no computador e te gerar o valor da dureza Vickers. Aqui, 721 HV, né? Então, aqui é importante, pessoal, que a preparação da superfície seja feita de forma adequada, né? De forma que a gente consiga medir de forma exata e precisa essa indentação performada, né? Na prática, vocês podem perceber que a gente não usa aquelas equações, né? O próprio computador já nos dá esse dado, tá? Então, aqui o importante é vocês entenderem de onde vem o valor, para caso vocês precisam algum dia entender a teoria, né? A base da dureza Vickers, ok? A dureza Vickers, olha só que interessante. Aqui a gente tem valores iguais de diagonal, mas áreas diferentes, né? Isso gera imprecisões, né? Então, uma impressão perfeita deve apresentar uns lados retos. Essas variações aqui pode acontecer devido, igual aconteceu lá para o Brinell, né? Materiais muito macios que sofrem afundamento, né? Eles sofrem aquele encroamento, ou muito duros que sofrem aderência, tá? A ideia pode acontecer erros também no tamanho das diagonais se o material não tiver plano, né? Vai gerar, por exemplo, um lado mais comprido que o outro, né? Então, isso tem alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de preparar o corpo de prova para o ensaio Vickers, tá? Outra forma de contornar esses erros aqui em específicos, tá, pessoal? É utilizar cargas maiores ou menores, né? Às vezes uma carga maior ou menor está gerando um excesso de deformação ou um excesso de aderência. Informações adicionais sobre o ensaio, que nem a gente viu para o Brinell e para o Rockwell. A norma utilizada, a brasileira mais recente, é a ISO 6507-1 de 2019 e a norma internacional é a STM E10 2007. Aqui a gente pode ver o indentador piramidal de diamante Vickers, né? Igual a gente viu para os outros. E aqui, basicamente, as mesmas condições do ensaio Brinell, né? O corpo de prova deve ser liso, limpo e plano. Deve estar bem apoiado sobre o suporte. Em alguns casos, a amostra deve ser fixada utilizando um porta-amostra específico, tá? Para deixar ela bem rígida, se ela tem um formato cilíndrico, né? Em alguns casos isso não é necessário. E as distâncias, né? Distância entre dentação de 2,5, distância de uma indentação para a borda de 2,5. E a espessura, não existe bem uma restrição aqui, tá? Mas alguns autores sugerem 2,5 também, maior que o diâmetro da indentação. Mas o mais recomendado aqui, como a indentação não é tão grande, o mais recomendado é que a espessura seja suficiente para que não ocorra deformação do lado oposto da peça ensaiada. Algumas formas da gente representar a dureza Vickers está aqui, tá? Em alguns casos a gente apenas representa o valor medido, em outros casos a gente representa a carga e o tempo. Isso a gente viu igual no caso da dureza Vickers, Brinell. Mais detalhes a gente pode ver nas normas específicas. E o procedimento experimental, que é muito semelhante ao do Vickers, né? É muito semelhante ao do Brinell, envolve os seguintes passos, né? A gente vai selecionar o peso de acordo com a dureza esperada da amostra a ser testada. Isso pode ser feito tanto diretamente no microdurômetro ou no computador, dependendo do modelo, tá? Se você selecionar no software, você coloca a amostra polida, bastante importante ela estar polida aqui, tá? Em alguns casos não vai estar, que acho que no vídeo que eu vou apresentar para vocês não está, mas é importante para visualização melhor da indentação, não ter influência de riscos superficiais que podem alterar a dureza, tá? Você coloca ela logo aqui embaixo, né, na basezinha, percebe? A gente vai gerar esse volante aqui, né? Ele é um volantinho que vai subir a nossa base até que ele fique bem próximo da lente objetiva e a gente consiga focar a nossa amostra. Na sequência, a gente vai ajustar o temporizador de permanência para a duração necessária da carga na amostra, tá? Em alguns casos isso já é automático. Tudo bem? A gente vai girar
o revólver aqui para sair da objetiva para o identador. Em alguns casos isso já é totalmente automatizado, tanto a entrada quanto a saída do identador, né? Logo acima da amostra. E aí você pressiona o botão iniciar, ele faz o ciclo de carga, permanência da carga e descarga. Em alguns casos até a própria volta, né, da lente objetiva é automática. Uma vez que esse tempo termina, e esse tempo pode variar, que nem a gente viu para os outros ensaios, de 10 a 15 segundos para materiais ferrosos, 30 segundos para materiais mais dúteis e que tem essa fluência mecânica, né? E aí a cabeça do indentador é girada para a próxima posição, de modo que o objetivo do sistema óptico fique exatamente sobre a indentação, né? Isso às vezes é automático, às vezes você tem que ir lá e girar o revólver manualmente, esse revólverzinho, igual você girava os revólveres das objetivas do microscópio óptico. E a partir daí você vai lá, refoca, né, no microscópio e observa a diagonal, a indentação e mede as diagonais, né, utilizando tanto um software ou às vezes, se for um microdurômetro mais antigo, você mede na própria ocular do microscópio, do durômetro, tá? Tudo bem? Você, a partir dessas dimensões da diagonal, você pode calcular ou obter de forma semiautomática no computador o valor da dureza Vickers. Então vamos ver um videozinho aqui que é feito uma dureza Vickers, né? Está em inglês o vídeo, então eu vou deixar o áudio para vocês irem ouvindo. The Vickers hardness test. The hardness of a compressor wheel for a turbocharger is to be measured using the Vickers method. The main principle of this hardness testing method is to press a pyramid-shaped diamond indenter with an exactly defined force onto the test piece and then to evaluate the surface area of the indentation. First, the tester has to prepare his testing machine. He takes the Vickers indenter with the four-sided pyramid and inserts... Aqui, pessoal, vocês podem ver as quatro faces quadradas aqui com esse ângulo de 136 graus do indentador piramidal de base quadrada, né? Inserts it into the mounting device of the testing machine. Aí você acopla aqui o indentador, né, no nosso durômetro, percebe a objetiva aqui, He né? then places the compressor wheel on the support table and rotates the microscope lens into its working position. With a hand wheel, he adjusts the height of the support table until the test piece surface is displayed in focus on the screen. Achou a região focada aqui para fazer a nossa dureza Vickers, né? Percebe que a amostra não está muito bem preparada, né? Está cheia de riscos e ranhuras e sujeira, né? O mais recomendado é que ela sofresse um processo de lixamento e polimento, tá? Next, he moves the test piece around on the support table until the right spot for the hardness test is displayed. Now that everything has been prepared, let's begin with the test. Percebe que aqui é totalmente automático, ó. Ele apertou Start, o indentador foi para lá. Test is now that after pushing the start button, O indentador foi direto para a amostra, né? the diamond pyramid pans Vai fazer a indentação e depois vai automaticamente voltar para a objetiva. down and carefully touches the test piece surface. The test force slowly increases to its specified value. After holding the test force constant for a certain time, the indenter lifts again, pans back, and the microscope lens resumes its former position. This is the magnified indentation on the display. Aí a objetiva volta, né? O que acontece? Você tem que dar um ajuste fino no foco e aí você consegue medir. Percebe como ele vai medir aqui no software? Screen. With the control knob, the tester now places 4 measuring lines at the corners of the indentation. Doing that, he can easily measure the length of the 2 diagonals. Ele seleciona bem na pontinha. Finally, he only has to push the input key. The Vickers hardness value will then be calculated automatically. It is equal to the test force F in the old unit kilopond divided by the area of the indentation A in square millimeters. The Vickers hardness of our compressor wheel is displayed on the bottom left-hand corner of the screen and amounts to 125. Então, assim como o método Brinell, né, aqui a dureza Vickers é dada
automaticamente, né, por meio do cálculo aqui apenas das diagonais, você apenas seleciona na imagem, né, fica bem mais fácil. Isso tem alguns métodos que já calcula diretamente, né, você não precisa nem orientar essas diagonais, mas sempre tem uma imprecisão, é melhor você ir com a mão ali e manualmente selecionar onde acaba, onde começa a diagonal, ok? Então, pessoal, finalizando aqui as vantagens e desvantagens desse método, são muitas vantagens, tá? Ó, esse aqui é bem sofisticado, né, esse microdurômetro aqui. Ele é aplicado a quase todos os materiais metálicos, de qualquer dureza, especialmente para materiais muito duros ou muito macios, muito finos, pequenos e regulares, né? A Brinell, se vocês lembrarem, ela tinha essa restrição de 450 HB para cima, já danificava a esfera, né? E o Rockwell tinha aquela coisa de, dependendo da escala, podia fazer uma faixa, tinha que trocar de escala. Aqui você já tem para todos os materiais e até de uma certa forma numa escala linear, né? Ele é indicado para o levantamento de curvas de profundidade de tratamentos superficiais, porque a indentação é muito pequena, então você consegue pegar bem a dureza da superfície que foi cementada ou que foi refundida a laser, né? Tem várias nitretada, né? Coisa que a Brinell não pegava, porque a Brinell ela faz uma indentação muito profunda e às vezes acaba pegando além dessa superfície que foi tratada. A escala de dureza é contínua e linear, né? Isso é uma grande vantagem, ao contrário da Rockwell, né? Que tinha aquele problema de ser descontínua, né? Então aqui, o que quer dizer esse contínuo e linear? É interessante isso, porque se o material apresenta dureza 800 HV e um outro material 400 HV, quer dizer que esse primeiro material é 2 vezes mais duro. Você pode gerar essa dependência linear entre os dois, porque a gente tem uma escala contínua e linear, tá? As impressões são muito pequenas, então aqui sim realmente é um método, um ensaio não destrutivo, tá? E a deformação do penetrador, como é de diamante, é praticamente nula ou nula, né? Grande precisão de medidas, né? Excelente método, é muito utilizado na pesquisa, tá, pessoal? Para publicação de artigo científico, elaboração de tese, mestrado, iniciação científica, enfim. As desvantagens é que você precisa ter uma boa preparação da amostra, coisa que a gente não viu muito bem no vídeo, né? É um processo mais lento, então para a indústria às vezes não é muito bem quisto, porque demora um pouco mais que o Rockwell, né? O Rockwell é muito mais prático e direto, apesar das suas restrições. E aqui sujeito a erros do operador, mas qualquer um dos três está sujeito a erros do operador, mas aqui como é um pouquinho mais sofisticado, está mais sujeito talvez. E por último, só apresentando aqui a microdureza Vickers, é interessante que eu deixei em azul que a gente passa para gramas aqui, mas todos os conceitos que a gente viu para Vickers vale para microdureza Vickers, né? Ou seja, na escala micrométrica, né? Nesse caso, as indentações vão ser mais pequenas ainda, vão ser extremamente pequenas, tá? A gente vai utilizar, nesse caso, cargas entre 1 a 1000 gramas. Lá para Vickers a gente utilizou entre 5 e 120 quilogramas, tá? Então é importante se atentar para a unidade na fórmula, porque o tamanho da carga passa de quilo para grama agora, então a gente tem que pôr quilograma força aqui, mas na dimensão menor, mas a diagonal vai diminuir também. Se ocorrer um erro aqui, colocar direto grama, pode gerar um erro na leitura, né? A técnica de microdentação, né, é uma técnica de microdentação, então a gente vai precisar de microscópios para medir, né? Não tem como medir a olho nu. A superfície tem que estar mais ainda plana e polida, tudo bem? Nesse caso, mais ainda porque a dentação vai ser menor ainda, às vezes do tamanho de uma sujeira ou de um risco, então é importante ter uma boa preparação da superfície. E a gente pode determinar a dureza em áreas bem pequenas e bem específicas do corpo de prova. Então, esse método é muito utilizado para pesquisa e pouco utilizado industrialmente, tá? Por exemplo, você pode medir a dureza de fases específicas, né, se elas forem grandes o suficiente, como a gente pode ver nesse exemplo aqui, nesse artigo da Metals, né, tem aqui o DOI do artigo, vocês podem até dar uma olhada, onde é medido a dureza da fase austenita e da fase, a fase austenita é a fase branca, e da fase ferrita, que é a fase cinza, né, então aqui a gente pode ver com mais fácil de ver, né. Então a gente mede a dureza dessas duas fases, né, vocês lembram lá das fases em FCM1, que o material pode ter austenita, cúbica de face centrada, e ferrita, cúbica de corpo centrado. Por fim, esse é o último slide, pessoal. Uma revisão, tem essa tabelinha no Callister, está em inglês aqui, com as fórmulas que a gente usa para calcular a dureza Vickers, Brinell, e a Rockwell a gente não usa fórmula, né, mas tem aqui todas as formas dos indentadores,
o tipo de dentador, né, e as cargas utilizadas, né. Além disso, percebe que tem uma outra dureza, que é a dureza Knupp, que é muito utilizada para materiais cerâmicos, tá? Também utiliza o dentador piramidal de diamante, é muito parecido com a dureza Vickers, tá? Só que aqui é usado para materiais cerâmicos, materiais frágeis ou vidros, tá? Mas, enfim, existem outros tipos de dureza, como dureza Shore para polímeros, existem durezas por impulso, mas não entra no escopo da presente aula, que já ficou aqui até bastante comprida. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou passar para vocês o relatório para vocês fazerem com base no que foi passado aqui na aula. Temos também os vídeos utilizando os equipamentos da Udesc que eu vou passar para vocês e corresponde à parte 4 da nossa aula. Ok, pessoal? Então, a parte mais teórica da parte prática ficou por aqui e o próximo vídeo já vai ser mais os vídeos de laboratório. Um abraço e até já já!